Uou, 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 uou. Aê, aê. Esse é o MRB, até foi pra seletiva, mas chegou lá e o moleque, mano, cê levou uma pisa. Assim eu mando a rima e hoje cê passa mal. É o MRB, merda ruim boçal. Aí meu mano sabe que hoje nós te amassa. Hoje não é gol de placa, minha mão que vai na sua cara. É tipo assim, meu mano, aqui minha rima incendeia. E hoje eu tô ligado, sua rima tá incendeia. Assim, moleque, mano, eu vou rimando assim. Agora eu chego até, rima até no sapatinho. Eu sei que só tá pensando na resposta, porque esse fraco nunca ataca e vem com a resposta decorada nessa bosta. É tipo assim, mano, eu mando no improvisado. Que adianta você vir aqui e invadir outra casa se você é fraco. 30 segundos, MRB, tudo no seu nome certo! Pessoal, muito boa noite, Lago da Batalha. Geral com a mão pro alto, com a mesma energia pra nós. Vem com nós, e vem com nós, e vem com nós, assim, vem, vem. Assim, assim. Ei. Assim. Ele falou da seletiva, então vamos opinar. Cê fala da seletiva e você nem chegou lá. Cê quer umas fitas, você querer opinar, mas você fala do meu corre quando você alcançar. É muito fácil você chegar e apontar, ficar falando a porra e ficar de blá blá blá. É muito fácil você querer se achar, mas no meio do rap cê não conseguiu se encontrar. Então, cê cala sua boca e não fala merda, porque se é uma coisa, eu vou te falar. Ele falou que o tapa na cara ele vai dar, mas as merda que você fala é em você que eu vou pisar. Então, cê cala sua boca e não critica. Sabe, no freestyle você não me enrole. Então cê lava sua boca pra falar da porra do meu corre. Ei! Família, por ordem de rima e com vontade, certo? Do meu lado esquerdo, barulho para quem curtiu as rimas do THN. Barulho para quem curtiu as rimas do MRB. 1-0 MRB, quem terminou com a sessão do DJ Ralphs. Ei, mesma forma assim. Ei, aquele grito, vem com nós e vem com nós, assim. Ou vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Quero ver. Sangue. THN, demorou que eu faço free. É THN, então vamos discutir. Uma fita agora aqui nos papos que eu vou seguir, mas é TNT, por isso que eu vou te explodir. Então, você pode até tentar fazer umas rimas que você quer falar, com o jogo até de palavras, mas nesse jogo, se você fala de palavras, mas você vai fazendo que suas palavras vai palavras. Então, palavras que vai ficar no corpo. No freestyle agora você faz e pega a linha, do mesmo jeito que ele brinca até com as palavras. Agora eu entendi a sua sopa de letrinhas. Então, agora eu vou fazer que no freestyle tenta comigo que hoje vê esse MR é tipo a sopa de letrinhas. Em quesito de rima hoje vai ser uma nota F. 30 segundos, THN, tudo no seu nome certo. Derruba o guardia, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue. Derruba o guardia, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue. Aê, Aê, Você falou do meu corre que eu não tenho pode pá. Só que tá ligado que nessa fita eu vou te gastar. Assim meu mano sabe que eu mando na rima. Não esquece que tá embaixo e o dia pode tá lá em cima. É tipo assim meu mano, é tipo no versado. Hoje eu posso tá embaixo, mas amanhã eu te dou esculacho. Assim eu vou treinando e cada dia eu evoluo. Não corre no meu... Então não fala no... É tipo assim meu mano, eu mando no improvisado. Falei da seletiva, até travei, então foi mal. Falei da seletiva, você falou que eu não colei lá, mas pelo menos eu não colei. E você que foi, tomou um pau. Assim meu mano, eu mando a rima e hoje eu te alopo. Vai pro terceiro e vamos aí que eu te alopo de novo. E quem quer terceiro ídolo que? Solta o beat DJ Ralphs. Uou. Aê. Ele ganhou a última batalha, só que mano pode pá. Você ganhou a batalha porque eu não tava lá. Assim eu vou gastando e se liga no improvisado. Eu não tava lá porque infelizmente não fui selecionado. Mas se eu fosse, você sabe que ia passar mal. Que quando eu chego, tá ligado, eu sempre encaixo no instrumental.
Demorou aqui, meu fi, você não tava lá, então como você falou que tava aqui? Falou no freestyle que você tava equivocado, falou que tava aqui, depois não foi selecionado. Então, aceita que você é um idiota. Vou fazendo um freestyle agora, eu vou te explicar. Ele falou que ganhou porque não tava lá. A desculpinha de quem nunca consegue chegar. É tipo assim que eu falo, se liga no improvisado. É por isso que o Brasil tá cheio de retardado. É tipo assim, meu mano, agora eu mando a interpretação de texto. Você não entendeu, não é que eu não tava lá, eu tava aqui assistindo desde o começo. Mas demorou, vou te falar umas fitas agora que eu vou ter que te explicar. É interpretação de texto, a rima que brava. Mas você tem que entender que não existe regra na fala. Ah, não existe regra na fala, só que você pode falar. A regra que hoje tem eu vou estabelecer, e a regra que eu vou te quebrar. Não sei se você entende, vê se entende a minha rima. Hoje eu te mato e mostro que hoje eu que vou causar a chacina. Você não vai caçar uma chacina, demorou que eu converso. A única chacina que você faz é quando você mata seus próprios versos. Então, agora eu vou ter que te explicar. Você não vai me matar, você vai apenas tentar. Eu não vou tentar, meu mano, agora eu mando no improvisado. Eu te mato nessa rima e ainda te dou um esculacho. Só que assim falou que eu corto as minhas rimas. Eu não mato minhas rimas, eu uso minhas rimas mortas pra matar as suas. Não é então, mas aí freestyle que é sem dó. Se vai patar com as rimas mortas, você não é o Valdemort. Então, agora eu vou seguir, você tá na mão. Não é o Valdemort, mas você vai de mal a pior. Barulho para o som e com vontade, certo? Por ordem de rima, barulho para quem curtiu as rimas do THN. Barulho para quem curtiu MRB. MRB para a próxima fase, certo? Sorteia 2 nomes aí pra Manuel. Aí, Zé, liga o LED aí, tá? Liga o LED, 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 você acha que vai? Liga o LED, 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 liga o LED. Aí, só lembrando que domingão agora, certo? Dia 4 de agosto, Largo da Batalha vai fazer um evento ali na Eliseu de Almeida, certo? Exatamente na Cave Pool, certo, rapaziada? Aí, Pico Maneiro com a pista de skate. Surpresas de vários grupos cantando aí, Sem certo? Pala, Ética Urbana, Joker e gente, certo? Batalha de duplas vai ser, família? DJ Ralph, certo? 16 MCs aí do Largo. Próxima batalha chega JPSB, chega Léo! JPSB e Léo! Salve Pasquim. JPSB. Quer dar um salve? E aí, e aí, Pasquim? E aí? Lembrando, quem quiser comprar a camiseta do Largo da Batalha, é só chegar ali exatamente do lado da caixa de som e conversar com o caixa, com a Z, na verdade. A camiseta é essa daqui que eu estou família, usando. coloca um a dos maior, aqui, certo? ó. Custa 35, que